Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa ao vivo e hoje nós gostaríamos de falar de purgatório, mas do purgatório enquanto ele está ligado à realidade da engenharia da santidade. É muito importante a gente enxergar que existe uma ligação interna muito específica e ao longo do programa nós vamos tornar isso cada vez mais claro, de que no fundo, se, por exemplo, os protestantes não aceitam a existência do purgatório, é porque no fundo, eles não aceitam a existência da santidade, da verdadeira santidade humana, ou seja, uma santidade que é a santidade de Deus, infusa, derramada no coração do homem, que transforma interiormente o homem. Bom, para nós falarmos a respeito desse assunto de purgatório e engenharia da santidade, eu gostaria de indicar para você esse livro do padre Reginaldo Garrigou-Lagrange. O Frei Garrigou-Lagrange escreveu O Homem e a Eternidade, a Vida Eterna e a Profundidade da Alma, que foi publicado agora recentemente pela editora Eclésia e corra, adquira o seu, vale muito a pena. Já é o segundo programa que eu estou fazendo, que tem temas tirados desse livro, inspirados nesse livro. É realmente uma mina, né? Você pode aqui tirar joias preciosas, extraordinárias. Para que você saiba, né, qual é o tema e de onde é que eu estou tirando tudo isso que eu vou falar para você, tem toda a parte com relação ao purgatório, que começa na página 169, né, com vários capítulos, mas existe um outro capítulo, que é logo no início do livro, que fala da alma, antes de falar do céu, do inferno e do purgatório, que fala do purgatório antes da morte, ou seja, a purificação da alma na noite do espírito. Então, aqui já você vê claramente a indicação, o nexo com relação à santidade. Bom, vamos lá. Vamos, então, começar a nossa reflexão de hoje. Bom, em primeiríssimo lugar, a gente só pode lamentar que, infelizmente, hoje em dia, na Igreja Católica, muitíssimos teólogos e pregadores modernos já não falam mais do purgatório e tratam o purgatório como se ele fosse uma espécie de invenção da teologia medieval. É assim que se ensina em muitos institutos de teologia, é assim que se encontra em muitos manuais de escatologia. Escatologia é aquela parte da teologia que estuda as últimas coisas, ou seja, céu, inferno, purgatório, etc. E também o juízo final, o fim dos tempos. Bom, quando se aprende o que vai acontecer com o homem, né, no fim da sua vida, deve se tratar necessariamente daquilo que é a morte, né, o juízo, o céu e o inferno. E, claro, também ali está no meio o purgatório. E não se trata mais o purgatório como se costuma tratar na tradição da igreja. E isso é muito triste, porque o purgatório é algo que foi definido pela fé. Só para citar, deixando de lado o Concílio de Lyon, deixando de lado o Concílio de Florença, vamos só citar o Concílio de Trento, né, onde há uma definição clara da igreja para dizer que o purgatório é uma realidade que é dogma de fé, tanto que Lutero e os protestantes foram condenados por causa dessa questão do purgatório. Quem tem em casa, né, o Denzinger, que é esse compêndio de definições dogmáticas da igreja,
no número 1820 do Denzinger, está lá o decreto sobre o purgatório do dia 3 de dezembro de 1563 do Concílio de Trento. E se diz com toda clareza, vou ler um parágrafo para você ver o ensinamento dogmático da Igreja. Mas isso você encontra no Vaticano II, você encontra no Catecismo da Igreja Católica. Eu estou pegando aqui na raiz aquilo que é a definição do Concílio de Trento. Já que a Igreja Católica, instituída pelo Espírito Santo a partir das Sagradas Escrituras e da antiga tradição dos padres, nos Sagrados Concílios e mais recentemente neste Sínodo Ecumênico, ensinou que o purgatório existe, ou seja, Trento está dizendo a Igreja, baseada em todas essas coisas, ensina que o purgatório existe e que as almas aí retidas podem ser ajudadas pelos sufrágios dos fiéis e, sobretudo, pelo santo sacrifício do altar, ou seja, a missa. O Santo Sínodo prescreve aos bispos que se empenhem diligentemente para que a sã doutrina sobre o purgatório transmitida pelos santos padres e pelos santos concílios seja acreditada, seja crida, mantida e ensinada e pregada por toda parte. Ou seja, faz parte da nossa missão como quem ensina e transmite a fé, dizer para as pessoas que realmente o purgatório ele existe. A manifestação, digamos assim, a expressão de ensinamento da Igreja mais recente a respeito do purgatório é a encíclica do Papa Bento XVI, Spe Salvi, onde justamente o Papa Bento XVI diz que o purgatório é uma grande esperança. Porque é evidente, nós temos aquelas pessoas que são más, que miseravelmente são condenadas ao inferno, e aquelas pessoas que são de uma bondade divina, que vivem já aqui na vida de uma forma fantástica, um amor que a gente vê claramente que não é um amor meramente humano. Você vê a vida dos santos, você fica chocado, você fica assim, tocado diretamente por ver aquelas vidas e aquelas pessoas amarem a Deus e Deus nos irmãos da forma extraordinária como os santos amam. Você diz assim, poxa vida, isso aqui não é humano, isso aqui até, se eu não tivesse fé católica, eu diria que isso aqui é impossível. Mas nós sabemos que é possível e de fato acontece, porque a santidade é exatamente isso. Todo santo pode, no fundo, dizer, vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Essa frase de São Paulo ela descreve a santidade, de tal forma que o santo olha para dentro de si e vê um amor dentro dele, que não vem dele, vem de outro lugar. Uma transformação interior. Mas entre as pessoas que são más e condenadas ao inferno, que são inimigas de Deus porque vivem em pecado mortal, e as pessoas dessa extrema bondade dos santos, existe essa miséria medíocre, que infelizmente ainda somos nós, que não alcançamos a santidade. Pois bem, como Deus é amor infinito, como Deus é bondade infinita, como Deus é perfeição infinita, é evidente que nós não estamos prontos para o céu. Mas o fato de nós morrermos na amizade com Deus e não estarmos prontos para o céu, não deve nos desesperar, porque existe essa esperança que é o purgatório, né? Claro que nós deveríamos ser santos aqui, nessa vida, mas o purgatório, ele é uma esperança para aquelas pessoas que não alcançaram a santidade ainda nessa vida. Pois bem, considerando então aqui um pouco esses ensinamentos da Igreja, vamos um pouco ver o que aconteceu, né, para os protestantes negarem a existência do purgatório. Bom, vamos lembrar a história, né? Nós não estamos muito distantes da data. Foi 31 de outubro de 1517. Portanto, nós que estamos aqui, dia 5 de novembro, 31 de outubro foi outro dia. Véspera
portanto, da festa, da solenidade de Todos os Santos, Lutero pregou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E eram teses que falavam contra as indulgências. É evidente que ali o fato de estar nas vésperas do dia de Todos os Santos e as antevésperas do dia de Finados, né, ali o tema estava exatamente na data, né? Ou seja, Lutero estava falando das indulgências exatamente quando a Igreja Católica, como um todo, liturgicamente, estava voltada para as indulgências por causa da comemoração dos fiéis defuntos, né? O dia dos mortos, o dia dos finados, em que nós rezamos pelos mortos e aplicamos a eles indulgências, missas, orações, penitências, etc. Então, a primeira coisa, Lutero começou a questionar as indulgências. Depois ele começou a questionar as obras, ou seja, que nós pudéssemos fazer alguma coisa de bom para ajudar os mortos. Depois ele questionou a existência do purgatório. E de abismo em abismo, nós sabemos qual foi a realidade que Lutero terminou negando: a santidade. Ou seja, existem nós, seres humanos, com a graça divina, assistidos por Deus, podemos entrar num processo de transformação interior, ainda aqui nessa vida, que faça de nós santos. Nada disso acontece sem uma intervenção misericordiosíssima da graça, né? É a graça quem está lá no início, é a graça quem está no meio, é a graça quem está no fim. Tudo é com a graça de Deus, mas com a nossa colaboração. Mas existe essa coisa da transformação, ou seja, nós, seres humanos, decaídos pelo pecado original, egoístas como nós somos, incapazes de amar do jeito que nós somos, nós podemos entrar numa transformação, numa purificação. E nessa purificação que nós começamos ajudados pela graça, mas que a própria graça divina vem e depois toma, né, a frente e nos purifica, através desse processo, nós podemos aqui, ainda aqui, neste mundo, ser santos e amar Deus com um amor que somente Deus é quem pode fazer brotar em nossos corações. Isso aqui é fantástico. Mas veja, é evidente que entre o ser desordenado e egoísta que eu sou, né? Mesmo que eu esteja em estado de graça, vamos supor, você acabou de se confessar, teve perdoado seus pecados. Perdoado dos seus pecados, você vê desordem dentro de você. Até tem gente que começa a duvidar da validade da confissão, porque fica pensando assim, mas será que valeu a confissão? Porque eu não estou vendo diferença entre aquilo, o sujeito que se ajoelhou no confessionário e o sujeito que se levantou no confessionário, eu não estou vendo diferença nenhuma. Por quê? Porque você teve os pecados perdoados. Mas o processo de transformação, está entendendo? De morte do egoísta, desordenado que está dentro de você, ele muitas vezes está meio parado. Se não regredindo, está parado. Então o que acontece? As pessoas precisam se dar conta que entre o sujeito que acabou de se confessar, perdoado de seus pecados, e o santo, tem uma distância ali. Pois bem, é evidente, se eu tive meus pecados perdoados, mas ainda não sou santo, mas a santidade é possível, tem que haver um processo de transformação. Esse processo de transformação a gente chama de processo de via purgativa. Purgar, em latim, quer dizer purificar. Não é? Então você vai pegando aqueles sentimentos desordenados que estão dentro de você, eles vão sendo ordenados por Deus e você vai purificando a sua alma, né, transformando a sua alma de tal forma que, então, a um certo momento, já se começa a notar
uma transformação ali dentro. O processo não termina, mas a um certo momento, o momento que é a passagem da via purgativa para a via iluminativa, que a gente explica isso direitinho lá na Engenharia da Santidade, no nosso curso, quando você passa, ali você começa a notar que dentro de você acontece algo diferente. A alma vivencia um amor do qual ela não é capaz. Ela sabe que não é capaz. E o próprio santo olha para dentro dele e diz assim, meu Deus, mas de onde vem esse amor? De onde vem isso? Eu não sou capaz desse amor. E a pessoa vê que ela está amando com um amor diferente. É ali, né, um dos sinais mais evidentes da quarta morada. É o fogo de Deus na vontade que Deus eleva a vontade humana para amar. Deus puxa a vontade humana para ela amar com um amor do qual ela não se vê capaz. É uma ação divina. Mas como que a gente chega a esse ponto? Só é possível chegar a esse ponto com um processo purgativo, ou seja, de purificação. Esse processo purgativo, ele deveria acontecer aqui nesta vida. O lugar da gente viver o purgatório é aqui. Acontece que as pessoas que infelizmente não alcançam a santidade nesta vida e morrem com a tarefa incompleta, devem completar essa tarefa depois, né? No purgatório. Claro que tudo isso pode ser auxiliado pelas indulgências, etc, etc. E pronto, não necessariamente a pessoa irá viver todo o purgatório que precisava viver, porque pode realizar obras aqui para se purificar. Mas enfim, eu não vou entrar aqui nos detalhes da diferenciação. Mas o fato é que existe um processo purgativo. E você vê claramente que os protestantes não são capazes de crer no purgatório porque eles não são capazes de crer na santidade. Evidente. Como que se entra no céu, segundo a teoria protestante clássica? Bom, você é pecador, você nasceu pecador, você vive como pecador e você vai morrer como pecador. Mas acontece o seguinte, que esse seu pecado, ele vai ser, digamos assim, encoberto. Deus vai ver a sua fé. Essa não é a doutrina católica, não, nem atenção, eu estou explicando aqui com a doutrina protestante. Deus vai ver a sua fé e vai dizer, ele é um miserável, safado, egoísta, pecador, sem vergonha, mas ele tem fé. E Deus então vai usar a fé e considerar como santidade a sua vida. Ou seja, a santificação, ou seja, a justificação para os protestantes, a justificação, ela é simplesmente um processo jurídico em que você continua o pé rapado que você sempre foi, pobretão como você sempre foi, mas a gente aqui considera, né, como se você fosse rico, né, de santidade. Então você é pecador e você vai entrar no céu pecador, do jeito que você é aqui. Só que Deus é gente boa e vai considerar a sua fé como se aquilo fosse santidade. Então, a teologia protestante clássica, ela não crê na santidade. Ora, se ela não crê na santidade, é evidente que ela não pode crer no purgatório. Porque se ela não crê que aqui nessa vida é possível um
ser humano egoísta e desordenado ser transformado por um processo purificatório numa pessoa que ama de forma sublime como os santos, ainda aqui nessa vida, é evidente que esse processo de transformação, ele também não é necessário do lado de lá. Não é? Então, qual é a fé católica? A fé católica é que nós, batizados, perdoados os nossos pecados, temos ainda uma missão, não é? De realmente passarmos por um processo de purificação. Esse processo de purificação, ele eu descrevo de uma forma assim, bastante rudimentar ainda, na primeira parte do curso de Engenharia da Santidade. São 15 palestras, mas ainda é rudimentar. Porque ainda precisaríamos acrescentar muito mais coisas. E eu estou preparando já, não é, a segunda parte do curso, em que a gente conclui a explicação desse processo de passagem, que a gente só começou na Engenharia da Santidade número 1. Pois bem, quando a gente, então, vê claramente que existe essa transformação dentro do ser humano, se o ser humano morre na amizade com Deus, em estado de graça, sem pecado mortal, mas não concluiu esse processo, e o que é pior, se ainda não pagou as penas devidas aos seus pecados cometidos no passado, ou se, o que ainda é pior, não ainda morreu com pecados veniais, essa pessoa precisa ser purificada. Ou seja, o processo de purificação interior do seu ser desordenado precisa ser ordenado. O processo de pagar as penas temporais do seu pecado precisa ser concluído. E o processo de perdão dos pecados veniais também precisa ser feito. E se morreu antes disso tudo acontecer, o lugar disso ser realizado é o purgatório. Vejam quantas coisas estão implicadas por trás da ideia de purgatório. Primeiro, coisa que muita gente despreza hoje em dia, a diferença entre pecado venial e pecado mortal. Existem pecados que, cometidos, levam você ao inferno e à condenação eterna. E existem pecados que, cometidos, não levam você ao inferno, não é? E se não perdoados antes, levam você ao purgatório. O purgatório, mas é importante que fique claro isso para todos nós entendermos, o purgatório não é um estágio intermediário entre o céu e o inferno, né? Uma espécie de inferno temporário. Não. Para, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Não existe inferno temporário. Só existe quando a gente morre, assim que você morre, existem 2 destinos eternos. 2, não 3. 2 destinos eternos. Morreu, acontece o julgamento. Primeiro destino eterno possível, o inferno, a condenação eterna. Por essas pessoas não adianta rezar. Não é? Não adianta rezar para que alguém seja salvo. Se você quer rezar para que alguém seja salvo, reze enquanto a pessoa está viva, porque depois de morto não adianta mais. Tá? Ou seja, se a pessoa está viva, reze para que ela se converta, para que ela seja salva. Mas depois que morreu, não tem mais por que rezar para ela ser salva. Quem se perdeu, se perde, logo após a morte, já tem um julgamento. Todas as decisões que você precisa tomar, você tem que tomá-las aqui nessa vida. Você não tem decisões depois da morte. A sua decisão é agora. O que vem depois é consequência das decisões tomadas aqui. Por isso a seriedade dessa vida. Existe um problema com a doutrina espírita, não é? Que a doutrina espírita não considera essa vida
com a seriedade dela. Ah, não deu certo? Game over, reset e começa outra vez, outra vida. Não tem isso, só tem essa. As decisões que você tem que tomar são agora, não tem reset. Não tem recomeçar o joguinho. O homem deve morrer somente uma vez, diz a carta aos Hebreus. A gente morre só uma vez. Game over? Game over. Done and over with, como dizem os americanos. Acabou. Chega. Então, você tem a morte que divide as coisas, e, portanto, a seriedade dessa vida. Só existe essa possibilidade de você decidir as coisas aqui. Morreu, foi condenado? A condenação do inferno é eterna. Morreu e morreu em estado de graça, morreu na amizade com Deus, então você está salvo para sempre. Sim, para sempre. Como gostava de repetir Santa Teresa com o seu irmãozinho Rodrigo, sempre, sempre, sempre. Existe vida para sempre depois. Existe salvação para sempre. Nós, se Deus quiser, quando formos salvos, seremos salvos para sempre. Portanto, quem está no purgatório não está correndo riscos. Quem está no purgatório não está numa situação indecisa. Quem está no purgatório já está salvo para sempre. Porque no purgatório só existe uma porta de saída, é a saída para o céu. Portanto, por mais longo, doloroso e terrível que seja o purgatório, existe só uma porta de saída, que é o céu. E aí, a pessoa, então, entra na visão facial, entra na visão de ver Deus face a face, na alegria eterna. Mas vejam que são dois destinos eternos, inferno e salvação. Nesse destino chamado salvação, tem aquelas pessoas que já são santas e vão direto para o céu. E existem aquelas pessoas que ainda não estão purificadas o suficiente e vão para o purgatório. É importante a gente entender, então, a natureza do purgatório. As almas do purgatório são almas salvas. Almas que já têm o seu destino eterno definido, mas ainda não estão prontas para ver Deus face a face. Então são todos esses conceitos que estão ali, estão implicados na realidade do purgatório. Está tudo ali dentro. E se você não entende isso, né, você não entende muitas coisas da vida católica, da vida cristã. Então, Lutero começou a afirmar coisas absurdas. Primeiro, começou a afirmar que o purgatório não podia ser provado biblicamente, né? Eu não vou aqui gastar tempo mostrando o purgatório biblicamente. Vá lá no livro do Padre Garrigou, página 171, né? E a partir dali ele começa a mostrar as coisas e mostra a existência do purgatório, não somente baseado em textos da Sagrada Escritura, como no Antigo Testamento, Macabeus, o Evangelho de São Mateus, São Paulo, 1 Coríntios 3, etc., etc., mas também pela tradição, pelos santos da Igreja, pelos concílios ecumênicos, etc., etc., porque é tudo aquilo que fundamenta a nossa fé. Nós católicos também não precisaríamos provar tudo pela Bíblia, né? Mas tem coisas bíblicas. Mas enfim, Lutero começou a dizer, o purgatório não tem nada a ver com a Bíblia. Aí depois, mais para frente, né, porque ele foi ficando pior com o passar do tempo, as doutrinas dele, chegou e disse, não, o purgatório não existe. E negou nesse processo, né, que a missa fosse um sacrifício que pudesse ajudar as almas do purgatório.
São João Fischer, que foi um grande apologeta que respondeu, né, as coisas de Lutero, assim, lá da época de Lutero, foi o maior dos grandes. São João Fischer chegou e disse assim: estes infelizes, ou seja, os hereges protestantes que estavam negando a Santa Missa, eles, ao negar a Santa Missa, apagaram o sol, que é o sacrifício da missa. Um sol tão forte que é capaz de transpor as fronteiras deste mundo e chegar no purgatório. A luminosidade, a grandeza da missa. Por quê? Porque a missa é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. É o mesmo e único sacrifício de Cristo, só que realizado de forma sacramental. Pois bem, na sua sanha de tirar todo o poder do clero, Lutero negou que os padres fossem verdadeiros sacerdotes e que a missa fosse um verdadeiro sacrifício. E ao destruir a missa, ele destruiu esse grande refrigério, esse grande alívio para as almas do purgatório, que é, né, a celebração da Santa Missa. Isso, então, nos leva aqui a recordar uma outra coisa. E aí? E nós, católicos do século XXI? O que está acontecendo conosco que nós não mandamos mais celebrar missa pelos mortos? O que está acontecendo que a gente não crê mais nesse negócio? Né? Porque, me desculpe, o que a gente vê. Não, padre, o pessoal ainda celebra a missa de sétimo dia. Sim, celebra a missa de sétimo dia. Aí você vê, né, os comentaristas ou as pessoas falando, dizendo assim: nós estamos aqui celebrando missa de sétimo dia por fulano de tal. Vamos então rezar para que Deus console a família. É isso que as pessoas dizem. Você pode rezar quanto quiser para consolar a família, mas quem está precisando da oração da missa é a alma. Sim, gente, porque acontece o seguinte: as pessoas que são salvas, veja que eu já estou aqui cortando um bom pedaço, estou tirando todo o pessoal que foi condenado para o inferno. As pessoas que são salvas, infelizmente, a esmagadora maioria dessas pessoas não vai diretamente para o céu. E não indo diretamente para o céu, vão para o purgatório. Se foram salvas, vão para o purgatório. E nós, que sabemos que essas pessoas estão sofrendo um processo de purificação e elas nada podem fazer, nós que estamos aqui podemos fazer algo. E não fazemos. Mas olha que falta, número 1, de fé, porque o pessoal já não crê mais no purgatório. Mas eu não sei como é que você pode ser católico e não crer no purgatório. A gente crê em tudo que ensina a Santa Igreja Católica. Vários concílios ecumênicos ensinam o purgatório e você fica questionando: não sei, porque eu prefiro seguir o último artigo da última moda, da última revista teológica. Mas, pelo amor de Deus, isso é fonte de fé católica desde quando? Então, o pessoal já não crê, então falta de fé. Mas não é somente falta de fé, mesmo que você creia e não faça nada, é falta de caridade, falta de amor. Porque fala-se tanto de igreja dos pobres, mas se existe os pobres da igreja, são os pobres do purgatório. É um estado de pobreza mais, digamos assim, radical, mais tremendo do que qualquer pobreza física que possa existir nesse mundo. As pessoas se compadecem dos pobres porque não têm o que comer e fazem muito bem. Pelo amor de Deus, não estou criticando isso. Se compadecem dos pobres porque não têm uma coberta para passar a noite. Se compadecem dos pobres porque não têm um teto
para se reparar da chuva? Se compadecem dos pobres porque não têm um remédio para suas doenças? E fazem muito bem, e fazem muito bem. Mas enquanto isso, essas pessoas supostamente tão caridosas, se são católicas e têm fé católica, como é possível você saber que milhões, para não dizer bilhões, não sei, essa estatística nós não temos, né? Milhões de almas padecem no purgatório. Nós podemos ajudá-las, elas nada podem fazer para sair dessa situação, a não ser padecer até tudo que tem que padecer, mas nós podemos ajudá-las. Nós podemos fazer algo. Nós podemos sufragar estas almas. Essa é a fé católica, isso que a igreja faz há 2000 anos. Ah, mas eu não entendo, não sei o quê. Gente, antes de querer entender, creia, pelo amor de Deus. Antes de querer entender, antes de você querer agora que eu prove por um silogismo a fé católica, né? Antes de querer provas, vamos entender uma coisa. A Igreja Católica, tanto no Ocidente como no Oriente, a Igreja de 2000 anos reza pelos mortos, celebra missa pelos mortos, faz jejum pelos mortos, dá esmolas para ajudar os mortos. Esmola aos pobres aqui, eu vou fazer uma caridade, vou pegar esse dinheiro e ajudar essa instituição de caridade ou esse pobre, etc, etc. E quero aplicar os méritos dessa minha boa obra pela alma de fulano. Esse jejum, essa oração, essa missa, etc. A igreja faz 2000 anos que ela faz isso. Desde o tempo das catacumbas. Sim, desde a perseguição. Não venham dizer, isso foi uma invenção da igreja constantiniana, como dizem alguns historiadores, pseudo-historiadores. Você vai lá nas catacumbas e está lá os grafites das catacumbas, rezando pelos mortos, né? Pedindo refrigerium. Esse era o termo que era usado. Refrigerium. Pela alma de fulano, para que a palavra purgatório é evidente que ela apareceu depois. A palavra purgatório, de fato, a palavra, né, ela é medieval. Pelo que eu saiba, pode ser que descubram que tem algumas fontes mais antigas, mas assim, a palavra de fato é medieval, mas a realidade não é medieval, a realidade tem 2000 anos, faz 2000 anos que a igreja reza pelos mortos. Santo Tomás de Aquino é de uma lógica inquestionável. Ele diz assim, a igreja reza pelos mortos. Ora, para os condenados ao fogo eterno do inferno é impossível rezar, porque nada podemos fazer por eles. Para os que já estão no céu, vendo a Deus face a face, também não é necessário rezar, porque eles já estão na alegria eterna. Ergo, portanto, por quem nós rezamos? É porque deve haver, como de fato há, um estado em que as almas estão salvas, mas ainda não contemplaram a Deus face a face. É a lógica mais esmagadora da face da Terra. Não tem como fugir disso. Mesmo que não houvesse uma certeza, e nós já temos a certeza doutrinal pelos concílios ecumênicos, mesmo que não houvesse concílios ecumênicos que atestam a existência do purgatório, a tradição da igreja de 2000 anos nos mostra evidentemente que não pode não haver uma solução para esse problema teológico. Ou seja, por que é que a igreja reza pelos mortos? Por que a gente faz isso? É uma superstição pagã que sobrou dentro da igreja? Mas não é possível, né? Não é possível que a igreja esteja errada há 2000 anos. Não é possível que os santos estejam errados há 2000 anos. Não é possível que os papas tenham errado há 2000 anos. E não é possível que os concílios ecumênicos que definiram infalivelmente estejam errados. Portanto, faz favor, se dobre diante da fé católica.
de 2000 anos. E veja que o purgatório de fato existe. E que se o purgatório de fato existe, aí vem a beleza do ensinamento da Igreja. O Concílio Vaticano II, no capítulo número 5 da Lumen Gentium, diz que nós somos chamados à santidade. Somos chamados, portanto, a fazer essa transformação, esse processo purgativo, transformante, aqui, nesse mundo. O purgatório, ele é um castigo. É o pessoal que ficou de segunda chamada, é o pessoal que ficou de provão, né? Ficou de recuperação. Não fez a tarefa agora nessa vida, vai ter que fazer depois. Com uma grande diferença. Como no purgatório não há mérito, a glória dessas pessoas não aumenta no céu. Como na vida de busca de santidade existe mérito, nós podemos, sim, aumentar a glória, a nossa glória no céu. Não é? Você vai dizer, mas isso é uma vaidade imensa? Não, você não está entendendo. Vã glória é a glória que você dá a você mesmo. A glória do céu não é você quem se dá, é Deus quem vai dar. E Ele prometeu. Não é? É evidente que nós devemos, se tem uma coisa que atrapalha a santidade, é você querer interesseiramente só o seu bem. O que nós temos que buscar na santidade é o amor a Deus, né? O amor desinteressado a Deus. E é exatamente por isso que, então, aqui vem a contribuição extraordinária do Padre Garrigou-Lagrange, que ele vem dizer, olha, é o seguinte, isso aqui também é doutrina claríssima da Igreja, faz parte da engenharia da santidade. Você pode viver esse processo purgativo, você vai se purificando, mas chega uma hora que a própria alma, ela não consegue se purificar. Porque as coisas que a gente faz, elas são de fora para dentro. Como é que a sua alma, como é que você fica sabendo das coisas? Pelos sentidos, você ouviu, você viu, aí depois você medita, pensa, etc e tal, isso, aquilo, e você vai fazendo atos de inteligência, atos de vontade, de amor, etc, etc. Tudo isso pode ser agraciado, tudo isso pode ser ajudado por Deus, mas chega a um ponto em que você não consegue penetrar até o mais íntimo da sua alma com os seus atos. E Deus é o único que pode santificar de dentro para fora. Habintus. E então, nas almas que Deus vai santificando, começam a surgir atos, não é? Que são daquilo que se diz toques substanciais da alma, em que a alma é tocada interiormente, na sua substância, e isso tem depois repercussões nas faculdades, mas é de dentro para fora. E é aqui que se vê, então, antropologicamente, ou seja, na engenharia do ser humano, como é que acontece a santidade. A santidade, não é? Ela tem uma fase inicial que é predominantemente ascética. O que quer dizer isso? Asqueu quer dizer exercitar. Ou seja, em português mais claro, pedala, Robinho. O começo da santidade, pedala, cara. Vai, não desiste, caiu, levanta, confessa, vamos lá, outra vez. Vai, faça seu esforço. Não desanime. Deus quer, mas Deus quer que você mostre que quer. Portanto, se o seu querer é fraco, peça a Deus, meu Deus, eu quero querer. Entendeu? Eu quero abandonar o pecado, mas eu não quero tanto. Então diga a Deus, meu Deus, eu quero querer. Ele te dará o querer. Peça, seja mendigo. Vá pedindo. Esse é o processo inicial. O processo inicial, você tem que colaborar com a graça. Você tem que ir se purificando, você tem que ir rezando, você tem que entrar nesse processo, são os capítulos iniciais
né, da engenharia da santidade. Só que chega um ponto em que é necessário que Ele tome a frente. É a parte predominantemente mística. Ou seja, a vida inteira, nossa vida espiritual, ela é ascética e mística. Ascética quer dizer a parte humana com a ajuda da graça. Predominantemente humana, aparentemente mais humana, e a graça está meio escondida. A outra parte mística, ela é predominantemente a graça e o humano quase que está ali como, né, substrato sendo levado, né? Então, é questão de ênfase. Na vida nossa, toda a vida é ascética e mística, mas a primeira fase ela é mais ascética, ou seja, mais esforço nosso, e a segunda fase ela é mais mística, ou seja, mais ação divina. Na primeira parte nós somos mais ativos, na segunda parte nós somos mais passivos. Mas veja, o que é fantástico nessa história toda de santidade é exatamente que nós começamos a ver dentro de nós brotar um amor e uma união com Deus que nós sabemos que não foi feita por nós, mas que foi Ele quem tomou a frente. Então, a purificação da alma, ela também é assim. Você começa numa purificação ativa e depois o próprio Deus tomará a frente e vai fazer uma purificação passiva aqui nessa vida. Aqui nessa vida. E, portanto, Deus que purifica, Deus que nos purifica pode nos purificar aqui ou pode nos purificar no purgatório. Mas Ele quer nos purificar aqui. E o que está impedindo? Eu que estou atrapalhando Deus, que quer me purificar. Mas Deus não vai fazer violência. Deus quer que primeiro você comece, Ele vai inspirando você a que você vá se purificando, né, com sua esforço, com seu esforço, com sua colaboração, etc, etc, até que chega um ponto em que Ele vê realmente que você foi generoso, está querendo mesmo, e então Ele toma a alma e purifica essa alma aqui nessa vida. E esse é o processo da santidade. É isso que o purgatório tem a ver com a santidade. É muito importante, né, essa doutrina, porque ilumina, nos dá verdadeiramente assim, um rumo na nossa vida. Um rumo, número 1, para nós sermos caridosos com as almas do purgatório e rezarmos. Mas número 2, para nós também sabermos o caminho da santidade. Não tem como. Nós precisamos nos purificar. Tá bom? Quero recordar 2 coisas, 2 recadinhos, 3 recadinhos finais. Bom, primeiro é o recadinho óbvio, né? Para você realmente entrar nesse processo, conhecer como é o funcionamento dessa nossa colaboração inicial com a graça de Deus. Está lá o curso de Engenharia da Santidade. Se você não é nosso aluno ainda, se inscreva, vale a pena. Muita gente, assim, nós temos tido um feedback muito positivo, né? Você não perca essa oportunidade. Segundo recado, nós estamos naqueles 8 dias do início do mês de novembro, onde você só precisa fazer uma visitinha no cemitério, rezar, né, ali pelas almas. E se você rezar pelo Papa e comungar, você tem indulgência plenária. Claro que se supõe, né, uma confissão, mas a confissão pode ser única. Uma única confissão para esses 8 dias em que você faz uma breve oração no cemitério, também rezando pelas almas, reza pelo Papa e comunga. Você pode, pelo menos durante esses 8 dias, né, ajudar 8 almas que você pode sufragar com essas indulgências plenárias. E o terceiro recadinho, né, que amanhã eu vou estar em São Paulo para o lançamento do livro do Fulton Sheen, né, a respeito do sacerdócio, né? The priest is not his own. O sacerdote não pertence a si mesmo. Então, se você estiver por São Paulo, né, se inscreva, entra lá no site
da Molokai, é necessário você, a inscrição é gratuita, não é? Mas é necessário você avisar que vai estar presente, tá bom? Então, Deus abençoe você, que verdadeiramente esses dias agora do mês de novembro sejam dias em que nós nos lembramos intensamente das almas do purgatório. Tradicionalmente, o mês de novembro é o mês das almas do purgatório. Muitas congregações religiosas têm, inclusive, durante o mês de novembro, datas específicas em que fazem o sufrágio pelos defuntos da sua ordem religiosa, não é? Então, vamos lá, vamos dedicar esse mês a orações mais intensas, a procurar lucrar e receber indulgências plenárias pelas almas purgatórias e que isso seja, se Deus quiser, um hábito constante de nossa vida, realizando esses grandes atos de caridade, tá bom? Deus abençoe, Nossa Senhora seja sempre proteção para você e que nesse mês de novembro as almas do purgatório sejam libertas pelos nossos sufrágios, depois lá no céu irão rezar muito por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.